Meu filho olhou nos meus olhos e disse que meu sobrenome lhe dava nojo. Deixa eu repetir isso devagar para que você sinta o peso de cada sílaba rasgando a minha alma. Nojo. Não foi raiva, não foi indiferença, foi nojo. Como se eu fosse uma mancha de gordura na camisa de seda impecável dele. O menino que eu carreguei no ventre por 9 meses, que eu amamentei nas madrugadas geladas de inverno em São Paulo, cobrindo o corpinho dele com o meu próprio calor porque não tínhamos aquecedor. O homem que eu criei sozinha, com sangue, suor e o barulho ensurdecedor de máquinas de costura, depois que meu marido morreu tragicamente, esse mesmo filho, agora com 41 anos, parado na minha frente, perfumado, elegante, dizendo que o nome que eu construí, o nome que pagou o terno que ele vestia e o champanhe que ele bebia, era motivo de vergonha para ele. Foi numa noite de setembro, uma daquelas noites em que o ar de São Paulo parece pesado, prenunciando tempestade. Era uma sexta-feira que eu nunca vou esquecer. Otávio, meu único filho, estava oferecendo o jantar oficial de noivado com a Flávia. O local escolhido não poderia ser outro, o restaurante Fasano. Aquele lugar na rua Vitório Fasano, onde o chão brilha mais que o futuro de muita gente e onde o silêncio é tão caro quanto a comida. Eu entrei ali me sentindo pequena, mas orgulhosa. As mesas eram cobertas com linho branco tão alvo que doía os olhos. Garçons deslizavam pelo salão de smoking, servindo champanhe francesa que custava mais de R$ 800 a garrafa. Eu sabia o preço. Eu sabia o preço de tudo ali. Porque, como sempre, eu tinha pagado metade daquela festa. Mãe, é importante. Otávio tinha me dito semanas antes. A família da Flávia é tradicional, eles frequentam esses lugares. Preciso causar boa impressão. E eu, a mãe que nunca aprendeu a dizer não, assinei o cheque. Estava tudo perfeito demais. Flores importadas decorando o centro das mesas, exalando um perfume adocicado, aquela luz ambiente, morna e aconchegante, projetada para fazer as joias brilharem e as rugas desaparecerem. Amigos e familiares da noiva vestiam-se como se estivessem na primeira fila de um desfile de moda em Paris. Eu fiz o meu melhor. Escolhi meu vestido azul marinho mais elegante, aquele que comprei especialmente para a ocasião. Parcelado, mas de boa qualidade. No peito, coloquei meu broche de ônix. Era uma peça antiga, simples, que pertenceu à minha mãe. Não tinha diamantes, não tinha o brilho das joias da Flávia, mas tinha história, tinha a alma da minha família. Fui com o coração cheio de esperança, uma esperança boba, ingênua, de ser incluída, de ser vista, de finalmente importar na vida do homem que eu coloquei no mundo. O jantar corria bem, risos polidos, conversas sobre viagens à Europa e investimentos. Eu permanecia calada na minha cadeira, sorrindo sempre que alguém me olhava, tentando não fazer barulho com os talheres de prata. Eu me sentia uma intrusa na festa que eu mesma ajudei a pagar. Então, chegou o momento dos brindes. O som de uma colher batendo na taça de cristal fez o salão silenciar. Otávio se levantou. Ele estava lindo, preciso admitir. O terno italiano caía perfeitamente em seus ombros largos. Ele segurou a mão de Flávia, olhou para os sogros o doutor, Heitor Sampaio e sua esposa, e sorriu. Aquele sorriso que um dia foi meu, mas que agora parecia pertencer a eles. Pessoal, ele começou, a voz firme, projetada. Queria aproveitar este momento mágico para fazer um anúncio especial. Meu coração acelerou. Pensei que ele falaria sobre a data do casamento ou talvez, num delírio meu, agradecesse à mãe que estava ali no canto. Queria avisar que já dei entrada no processo para mudar meu sobrenome legalmente. Ele soltou, como quem comenta sobre a previsão do tempo. O salão prendeu a respiração. Eu paralisei. Vou passar a me chamar Otávio Sampaio Bittencourt Tavares. Ele declarou, erguendo a taça. É uma homenagem à família da Flávia, os Sampaio Bittencourt, que me acolheram de braços tão abertos e cuja tradição eu quero honrar e perpetuar. Senti meu estômago revirar violentamente. O mundo girou. Tavares. O nosso nome, o nome do pai dele, o nome que estava na fachada da minha fábrica, foi jogado para o final. Um apêndice. Um resto. As pessoas aplaudiram, bateram palmas, sorriram,
acharam lindo, moderno, um gesto de amor. Que romântico! Ouvi uma prima da Flávia sussurrar. Eu fiquei ali, congelada. A taça de espumante na minha mão de repente pesava 1 tonelada, como se fosse feita de chumbo. O broche de ônix no meu peito parecia queimar minha pele. Eu precisava entender. Aquilo não podia ser verdade. Esperei o burburinho diminuir. Esperei que todos se distraíssem com a sobremesa. E fiz um sinal discreto para Otávio. Ele bufou, contrariado, mas veio. Puxei ele para o jardim do restaurante. Uma área externa decorada com fontes e luzes baixas. Ainda tinha esperança de que fosse um mal-entendido, sabe? Aquela esperança teimosa de mãe que se recusa a ver a maldade no filho. Eu queria que ele dissesse: mãe, é só burocracia. É para facilitar os negócios da família dela. Você sabe que eu te amo. Mas quando chegamos lá fora, a máscara caiu. Ele tirou um maço de cigarros do bolso e acendeu um vício novo que eu nem sabia que ele tinha. A fumaça subiu, criando uma névoa entre nós. Ele me olhou de cima a baixo, com aquele jeito distante, frio, que eu não reconhecia mais. Não era mais o meu menino que corria pela casa de pijama. Era um estranho de terno italiano e relógio suíço. Mãe, não faça drama. Ele disse, soltando a fumaça para o lado, sem nem me encarar. É só um sobrenome. Só um sobrenome? Repeti. E senti minha voz tremer, falhar, quebrar. Otávio, é o meu sobrenome. É o sobrenome do seu pai, que morreu trabalhando para sustentar a gente. É o nome que eu construí do zero, quando ninguém dava um centavo por mim. Ele riu. Não foi um riso de alegria, foi um riso seco, árido, sem calor nenhum. Ele tragou o cigarro e me olhou com desprezo. Exatamente por isso, mãe. Tavares é nome de quê? Ele deu um passo em minha direção, baixando o tom de voz para que ninguém lá dentro ouvisse a crueldade que ele estava prestes a dizer. É nome de empregada doméstica, é nome de feirante. É nome de gente que rala a vida inteira. Sua a camisa, fede a tecido barato e nunca chega a lugar nenhum. Eu segurei firme na mureta de pedra fria para não cair. O ar me faltou. Era como se ele tivesse me dado um tapa na cara. Você tá falando sério, Otávio? Sussurrei. Estou, ele respondeu, implacável. Sampaio Bittencourt abre portas, mãe. É nome de tradição, de família que importa, de gente que tem berço. Meus filhos não vão carregar essa bagagem que você me deu. Bagagem. A minha vida inteira, as minhas noites sem dormir, os meus dedos furados de agulha, o império que eu levantei sozinha, tudo o que eu sou. Para ele, era apenas uma bagagem pesada e suja da qual ele queria se livrar. Naquele momento, eu senti minhas pernas bambearem, o barulho dos carros na rua, a música suave vinda do salão, as risadas da elite paulistana. Tudo ficou distante, abafado, como se eu estivesse afundando num oceano gelado. Ele não esperou minha resposta. Jogou o cigarro no chão, ainda aceso, e pisou com a ponta do seu sapato de verniz brilhante. Esmagou a brasa como estava esmagando meu coração. Agora, se me dá licença, tenho convidados importantes me esperando. Me deixou ali sozinha, no escuro, com o coração partido em pedaços tão minúsculos que eu nem sabia se seria possível juntar de novo. Eu, Carmen Tavares, 69 anos, dona de uma indústria que emprega 340 pessoas, que fatura R$ 28 milhões por ano, que começou costurando no fundo de um quintal, com 3 máquinas velhas e muita coragem. Eu fui reduzida a um nada, a um embaraço. E sabe o que é o pior de tudo? O que mais me dói confessar? Eu enxuguei as lágrimas. Retoquei o batom. E ainda voltei para o salão. Ainda sentei na minha cadeira escondida. Ainda sorri para as fotos, fingindo que estava tudo bem. Porque mãe é assim, não é? A gente engole o veneno para não estragar a festa do filho. Mas naquela noite, enquanto eu dirigia de volta para casa, pelas ruas vazias e frias de São Paulo, algo dentro de mim rachou definitivamente. A tristeza deu lugar a uma raiva silenciosa. A decepção virou combustível.
A certeza dolorosa de que eu tinha criado um monstro se instalou no meu peito. Ele sentia nojo do meu nome. Tudo bem. Ele queria ser um Sampaio Bittencourt. Ótimo. Mas ele ia descobrir, da pior maneira possível, que o nome Tavares não carrega apenas bagagem, ele carrega a chave do cofre. E essa chave ele tinha acabado de jogar fora. Se você acha que conhece a dor de uma mãe, espere. Por quê? O que eu fiz a seguir? Ninguém. Absolutamente ninguém. Esperava. Quando cheguei em casa naquela noite, o silêncio do meu quarto parecia gritar. Tirei o vestido azul marinho, aquele que comprei com tanto cuidado para agradar uma nora que nem sequer olhou para mim, e o pendurei no cabide. Passei a mão pelo tecido frio, R$ 2.800, o preço de um sonho que durou menos de 3 horas. Sentei na beirada da cama e olhei para as minhas mãos. Elas não são mãos de dondoca, são mãos de quem trabalhou. A pele é grossa, as articulações dos dedos são um pouco inchadas. E se você olhar bem de perto, ainda dá para ver as cicatrizes minúsculas de milhares de picadas de agulha. Bagagem, ele disse. Meus filhos não vão carregar essa bagagem. Fechei os olhos e, de repente, não estava mais no meu quarto confortável no bairro Nobre. Eu estava de volta a 1991. Na cozinha apertada de uma casa de 2 cômodos em São Caetano do Sul, olhando para um envelope pardo em cima da mesa de fórmica riscada. Dentro daquele envelope estava o preço da vida do meu marido. R$ 12.000. A indenização da transportadora. Valdeci tinha morrido há 1 semana. Um caminhão desgovernado na Regis Bittencourt. Ele não teve chance. O caixão foi lacrado. Eu nem pude dar um último beijo no rosto do homem que amei desde os 19 anos. Eu tinha 35 anos, um filho de 7 anos agarrado na minha perna perguntando quando o pai ia voltar, e nenhuma profissão formal. O que você vai fazer, Carmen? Minha mãe, Dona Odete, perguntou, os olhos vermelhos de tanto chorar. O dinheiro vai acabar. E depois? Eu olhei para o Otávio. Ele estava brincando no chão com um carrinho de plástico, alheio ao abismo que se abria sob nossos pés. Ele era tão pequeno, tão frágil, e eu jurei, ali mesmo, com o coração sangrando, que ele nunca sentiria a falta de nada, que ele nunca passaria pelo que eu estava passando. Eu vou trabalhar, mãe. Respondi. Vou costurar. Comprei 3 máquinas de costura usadas, industriais, pesadas, barulhentas. Instalei-as no fundo do quintal, num barracão de telha de amianto que esquentava como um forno no verão e gelava como uma geladeira no inverno. Contratei 2 vizinhas que precisavam de dinheiro tanto quanto eu, e começamos. Vocês não fazem ideia do que é o barulho de 3 máquinas industriais funcionando ao mesmo tempo num espaço pequeno. É um tuk-tuk-tuk-tuk incessante que entra no cérebro e não sai mais. Eu acordava às 4h30 da manhã. Preparava o café, deixava o almoço do Otávio pronto, levava ele para a escola e corria para as máquinas. Costurávamos para facções maiores, camisetas, calças de brim, uniformes, o pagamento era por peça. Para ganhar o suficiente para comer, tínhamos que produzir centenas, milhares, meus dedos. Ah, meus dedos. No começo eles sangravam, a linha grossa cortava a pele, a agulha escapava e furava. Mas eu não parava. Colocava um esparadrapo e continuava. Tuk-tuk-tuk-tuk. Otávio cresceu ao som desse ritmo. Eu lembro de uma tarde, ele tinha uns 10 anos. Chegou da escola chorando porque o tênis dele, um quichute velho, estava furado e os colegas riram. Não chora, filho, eu disse, limpando o rosto suado com a manga da blusa. A mãe vai resolver. Naquela noite, trabalhei até às 3 da manhã. Peguei uma encomenda extra urgente. No dia seguinte, levei ele na loja e comprei um tênis de marca. Caro. Custou o lucro de uma semana inteira de trabalho. Mas quando vi o sorriso dele, aquele sorriso banguela e orgulhoso, valeu a pena. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Aos poucos a oficina cresceu, as 3 máquinas viraram 10. O barracão foi ampliado. Aluguei o terreno do lado. Virei fornecedora direta das lojas. Mas enquanto a empresa crescia, eu cometia o maior erro da minha vida.
Um erro nascido do amor, mas que se tornaria minha maldição. Eu blindei o Otávio. Eu não deixava ele chegar perto das máquinas. Não, filho, isso é perigoso. Vai estudar, vai brincar. Eu não deixava ele ver as contas. Isso é problema de adulto. Você só precisa tirar notas boas. Eu não deixava ele sentir falta de nada. Quando ele fez 15 anos, pediu uma festa. Eu dei. Aluguei um salão, contratei DJ. Quando ele fez 18, pediu um carro. Eu dei. Um Gol 0 km. Quando ele entrou na faculdade de Publicidade e Propaganda, numa das mais caras de São Paulo, eu paguei cada mensalidade. Eu criei um príncipe num castelo construído com o suor de uma operária. E ele aceitava, nunca perguntou: Mãe, você está cansada? Mãe, precisa de ajuda? Mãe, quanto custou isso? Para ele, o dinheiro simplesmente aparecia. Como mágica, lembro de um dia, ele já na faculdade. Cheguei em casa exausta, quase 10 da noite. Tinha passado o dia resolvendo um problema de lote de tecido defeituoso. Minha cabeça latejava. Encontrei Otávio na sala, jogando videogame numa TV de tela plana enorme que eu tinha acabado de comprar. Oi, mãe, ele disse sem tirar os olhos da tela. A janta tá pronta? Aquilo me atingiu como um tapa. Eu tinha trabalhado 14 horas seguidas. Ele tinha passado a tarde jogando. E a preocupação dele era se eu tinha feito o jantar. Otávio, eu disse, a voz fraca, estou cansada. Você não podia ter pedido uma pizza ou feito um ovo. Ele bufou, pausou o jogo e me olhou com aquela expressão de mártir. Nossa, mãe. Tá bom. Eu peço. Mas você sabe que eu não gosto da pizza daqui do bairro. Tem que ser aquela dos Jardins. A pizza dos Jardins custava o triplo. E eu dei o dinheiro. Toma, tirei da carteira. Pede a que você gosta. Por que eu fiz isso? Por culpa. Culpa por ser viúva. Culpa por trabalhar demais. Culpa por achar que dinheiro podia preencher o vazio da ausência do pai. Eu estava criando um monstro que iria me devorar. Anos se passaram. A Tavares Confecções virou uma indústria de verdade. Mudei para um galpão industrial em Guarulhos. 340 funcionários. Exportação. Eu virei Dona Carmen, respeitada, admirada no meio empresarial. A mulher de ferro, diziam. Mas em casa eu era apenas a financiadora. Otávio se formou e nunca, nem por um dia, trabalhou de verdade. Estou procurando a oportunidade certa, mãe, ele dizia. Não vou me sujeitar a qualquer coisa. Enquanto a oportunidade certa não vinha, eu pagava. Paguei o loft de 120 metros quadrados nos Jardins. R. 1.200.000 à vista. Ele disse que precisava de um endereço bom para fazer networking. Paguei o carro importado. BMW Chum R. 235.000. Ele disse que precisava de um carro seguro e que impusesse respeito. Paguei a mesada. R. 22.000 por mês. Ele disse que era o custo de vida básico de alguém da área dele. Eu paguei tudo, achando que estava ajudando, achando que estava amando, até que ele conheceu a Flávia, e foi aí que eu percebi que todo o meu dinheiro, todo o meu sacrifício, não tinha comprado amor, tinha comprado vergonha. Flávia Sampaio Bittencourt. O sobrenome dela soava como música clássica, o meu soava como tuk-tuk-tuk das máquinas de costura. Naquele jantar no Fazano, quando ele disse que ia mudar de nome, eu não vi apenas ingratidão. Eu vi o reflexo do meu fracasso. Eu tinha trabalhado tanto para dar a ele uma vida que ele não precisasse ter vergonha, que acabei dando a ele uma vida onde ele tinha vergonha de quem lhe deu essa vida. Levantei da cama. Eram 3 da manhã. Fui até o escritório que tenho em casa. Abri o cofre. Tirei de lá a escritura da fábrica, o documento amarelado da compra da primeira máquina, as fotos da inauguração do galpão. Bagagem, ele disse. Olhei para aqueles papéis. Aquilo não era bagagem. Aquilo era a minha história. Era a minha honra. E se Otávio não queria carregar essa honra? Se ele sentia nojo do suor que pagou o champanhe dele? Então ele não merecia nem uma gota desse suor. Meus olhos caíram sobre uma foto antiga. Eu e Otávio, pequeno, sentado em cima de uma pilha de tecidos na oficina velha.
Ele sorria. Eu sorria, exausta, mas feliz. Peguei a foto e rasguei, não com raiva, com precisão, rasguei ao meio, separando a mãe do filho, porque o filho daquela foto não existia mais. E a mãe? A mãe precisava morrer para que a empresária pudesse agir. Se você está me ouvindo, e também é mãe, se você também dá tudo e recebe pouco, cuidado. Às vezes, o maior inimigo do seu filho é a sua própria generosidade. Mas agora era tarde para arrependimentos. Agora era hora de estratégia. Porque Otávio tinha acabado de cometer um erro fatal. Ele achou que eu era apenas uma velha rica e carente. Ele esqueceu que antes de ser rica, eu fui sobrevivente. E sobreviventes não caem sem lutar. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz não foi chorar. Foi ligar para a Genilda, minha braço direito na empresa. Genilda, eu disse, a voz fria como aço, quero que você investigue a Flávia. Tudo, CPF, Serasa, processos, família. Quero saber até a cor da calcinha que ela usa. Dona Carmen, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, Genilda. Meu filho trocou de nome. Agora, eu quero saber o preço da etiqueta que ele colou na testa. E o que a Genilda descobriu. Ah, meus amigos. O que ela descobriu fez meu estômago embrulhar mais do que a champanhe cara do Fasano. A família tradicional que acolheu meu filho de braços abertos escondia segredos tão sujos que fariam um esgoto parecer água potável. Tem gente que é ruim de longe. Você vê chegando. Sente o cheiro do veneno antes mesmo de ouvir a primeira palavra. Você se arma. Se protege. Mas a Flávia não. A Flávia era do tipo mais perigoso que existe. O tipo que envenena sorrindo. O tipo que te abraça enquanto procura o lugar exato nas suas costas para enfiar a faca. E o pior de tudo, ninguém percebia. Para o mundo, ela era perfeita. Para o meu filho, ela era um troféu. Para mim, ela foi o começo do fim. A primeira vez que pus os olhos nela não foi pessoalmente. Foi numa foto que o Otávio postou no Instagram. Ele nunca postava nada, mas naquela manhã, lá estava ele, sorrindo como eu não via há anos, ao lado dele, uma mulher de branco. Cabelo liso, escorrido, brilhante como seda. Óculos escuros de grife cobrindo metade do rosto. Um sorriso de dentes tão brancos que pareciam artificiais. A legenda dizia: com meu amor. No café girondino, eu olhei para aquela foto e, juro por Deus, senti um aperto no peito. Não era ciúme de mãe. Era instinto. Havia algo na postura dela, no jeito como ela segurava o braço dele. Não parecia carinho, parecia posse. Parecia alguém segurando uma bolsa de marca cara que acabou de comprar. Que moça bonita, pensei, tentando calar a minha intuição. Tomara que faça meu filho feliz. Que idiota eu fui. Nosso primeiro encontro aconteceu 2 semanas depois. Otávio marcou um almoço num restaurante japonês na Alameda Lorena, um daqueles lugares chiques onde a gente precisa tirar os sapatos na entrada e sentar no chão, em almofadas de seda. Eu cheguei no horário, como sempre. Pontualidade é respeito, minha mãe dizia. Flávia chegou 20 minutos atrasada. Ela entrou no restaurante não andando, mas desfilando. Usava um vestido de linho cru que parecia simples, mas que eu, com meu olho treinado de costureira, sabia que custava mais que o salário de um mês das minhas funcionárias. O corte era impecável, o tecido, importado. Ela cumprimentou o Otávio com um beijo na boca, demorado, teatral, ignorando completamente que eu estava ali, em pé, esperando. Só depois de marcar território, ela virou os olhos para mim, olhos claros, frios, avaliadores. Ela me escaneou de cima a baixo. Vi o olhar dela parar no meu sapato confortável, na minha bolsa de couro gasta, nas minhas mãos sem manicure francesa. Você deve ser a Carmen, ela disse. Não, dona Carmen. Não, sogra. Apenas Carmen. Seco, direto, como se estivesse falando com uma funcionária. Prazer, Flávia, respondi, estendendo a mão. O Otávio fala muito de você. Ela tocou minha mão levemente, com a ponta dos dedos, como se tivesse nojo de pegar firme. Imagino, ela disse,
soltando minha mão rápido demais e se sentando. Ele vive grudado em mim. É fofo demais. Durante o almoço, ela comandou tudo. Escolheu os pratos sem perguntar se eu gostava de peixe cru. Pediu o saquê mais caro da carta. Falou sem parar sobre as viagens que fazia, os eventos que frequentava, as pessoas importantes que conhecia. Semana passada estive num jantar beneficente com o pessoal da Daslu, ela contava, mexendo no cabelo. Minha mãe é muito amiga da organizadora, sabe como é. A gente sempre apoia essas causas. É nossa obrigação social. Ela falava obrigação social como se fosse uma missionária salvando almas, mas o tom era de pura vaidade. E então, entre um gole de saquê e outro, ela virou para mim com aquele sorrisinho de canto de boca, aquele sorriso que não chega aos olhos. Otávio me contou sobre a sua trajetória. Carmen, ela disse, que história! Inspiradora. Ela fez uma pausa antes de inspiradora, como se estivesse escolhendo a palavra para não dizer coitada. Começar do nada, sozinha, viúva. Deve ter sido tão difícil, tão desgastante. Você é uma guerreira mesmo. Parecia elogio. Qualquer pessoa de fora acharia que era um elogio. Mas eu sentia a alfinetada. Havia uma condescendência ali. Uma piedade falsa. E você ainda trabalha ativamente na fábrica, né? Ela continuou. O Otávio disse que você fica o dia inteiro lá, no chão de fábrica, supervisionando as costureiras, checando produção, pegando em tecido. Sim, respondi, com orgulho. Gosto de ver a qualidade de perto. Nenhuma peça sai de lá sem meu aval. Ela fez uma careta, como se tivesse sentido um cheiro ruim. Nossa, que dedicação! Eu confesso que não teria estômago para esse tipo de trabalho tão... braçal. Braçal. A palavra ficou suspensa no ar, pesada, tóxica. O trabalho que pagou o curso de inglês dela. O trabalho que pagou o carro do namorado dela. O trabalho que estava pagando aquele almoço. Para ela, era apenas trabalho braçal. Coisa de gente inferior. Olhei para o Otávio. Esperei. Esperei que ele dissesse: não é trabalho braçal, Flávia, é gestão. Minha mãe é uma empresária. Ela construiu um império. Mas ele não disse nada. Ele só sorriu, pegou a mão dela por cima da mesa e disse: é, amor. Minha mãe sempre foi muito. Mão na massa. É o jeito dela. Mão na massa. Como se eu fosse uma cozinheira suja de farinha. Como se meu esforço fosse uma excentricidade. Não uma necessidade. Engoli o pedaço de peixe que parecia ter espinhos. Sorri. Mudei de assunto. Porque mãe faz isso, né? A gente engole a humilhação para não criar caso. A gente se diminui para o filho crescer. Mas as farpas não pararam naquele dia. Elas continuaram, ficando cada vez mais afiadas. Um mês depois, fui convidada para um chá da tarde na casa da mãe dela, em Alphaville, uma mansão que parecia cenário de novela. Portão elétrico, 5 empregados uniformizados, mármore até no teto. Flávia fez questão de me mostrar a casa toda. Cada cômodo era uma aula de ostentação. Essa cristaleira é herança da minha bisavó francesa, ela dizia, passando a mão no vidro. Esse piano é um Bösendorfer. Trouxemos da Áustria num navio. Esse quadro é de um pintor que você provavelmente não conhece, Carmen, mas é muito conceituado na Europa. Em cada frase, uma mensagem subliminar. Você não pertence a este lugar. Você nunca vai pertencer. E na sala de estar, olhando as fotos de família em molduras de prata, ela soltou o veneno final. O Otávio me contou que vocês moravam numa casa de 2 cômodos quando ele era pequeno. Ela comentou, alto o suficiente para que a mãe dela, uma senhora de nariz empinado, ouvisse. Que experiência, formadora, né? Ele disse que vocês não tinham nem sala de jantar separada. Deve ter sido muito apertado. Senti meu rosto queimar. Apertado como se fosse um barraco sujo. Era o que eu podia dar para ele na época, respondi, tentando manter a voz firme, segurando as lágrimas. Mas sempre foi limpo, organizado e cheio de amor. Nunca faltou nada para ele. Ah, claro, claro, ela disse, com um gesto de mão dispensável. Não estou dizendo que era ruim. Só. Diferente. Muito diferente do que ele tem hoje. Graças a Deus.
Graças a Deus, como se Deus tivesse dado o loft nos jardins. Como se Deus tivesse assinado o cheque do BMW. Não foi Deus, Flávia. Fui eu. Foi o meu trabalho braçal. Depois daquele dia, comecei a perceber o padrão. Otávio começou a sumir. Os almoços de domingo, que eram sagrados, começaram a ser cancelados. Mãe, não vai dar hoje. A Flávia tem um compromisso. Mãe, estamos cansados. A semana foi puxada. Mãe, vamos viajar para Campos do Jordão. Eu vi as fotos nas redes sociais. Restaurantes de R$ 1.500 por pessoa. Hotéis de luxo. Roupas de grife. Sempre os dois. Lindos, perfeitos, ricos. E quem pagava? O Otávio. Com o dinheiro que eu depositava todo dia 5, eu comecei a me sentir um caixa eletrônico. Eu servia para pagar a conta, mas não servia para sentar na mesa. Até que um dia, a Genilda, minha gerente financeira e fiel escudeira há 22 anos, entrou na minha sala e fechou a porta. Dona Carmen, com todo respeito, ela disse, torcendo as mãos: "Eu preciso falar uma coisa que a senhora não vai gostar." "Pode falar, Genilda." "O Otávio, ele tá tirando a senhora da vida dele, mas o dinheiro da senhora, ele tá usando mais do que nunca. E tem uma coisa estranha nesses gastos." "Estranha como?" "A namorada dele, a tal da Flávia. Ela não é rica como diz. Dona Carmen, eu tenho uma prima que trabalha no cartório de protestos. O nome dessa moça tá mais sujo que pau de galinheiro." Eu olhei para a Genilda, e naquele momento, a tristeza deu lugar a um alerta. "Como assim sujo?" "Dívidas, Dona Carmen. Muitas dívidas. E processos. Essa moça de família tradicional deve para meio mundo." Fiquei parada, processando. A casa em Alphaville, o piano austríaco, as roupas de grife. Se ela devia tanto, quem estava bancando aquele teatro todo? A resposta veio rápida e dolorosa. Eu estava financiando a mulher que me humilhava. Eu estava pagando o palco onde ela pisava em mim. E foi ali, naquela tarde no escritório da fábrica, cercada pelo barulho das máquinas que Flávia tanto desprezava, que eu decidi. Eu ia descobrir quem era essa mulher de verdade. E se o meu filho estava cego pela beleza de plástico dela, eu seria a pessoa que arrancaria a venda, custe o que custasse. "Genilda", eu disse, a voz fria, "quero saber tudo. Cada centavo que ela deve, cada mentira que ela contou. Revire a vida dessa mulher." O que a Genilda encontrou dias depois não foi apenas uma mentira, foi um plano. Um plano sujo, detalhado e cruel para tirar tudo o que eu tinha. E o meu filho fazia parte dele. O envelope pardo na mesa do meu escritório parecia pulsar, como se contivesse algo vivo e perigoso. Genilda estava parada à minha frente, os braços cruzados, o olhar fixo em mim com uma mistura de medo e urgência. "A senhora tem certeza que quer ver tudo de uma vez?" ela perguntou. "Tenho, Genilda. A verdade dói, mas a mentira mata." Abri o envelope. O primeiro documento era um relatório financeiro detalhado sobre Flávia Sampaio Bittencourt, R. 680 mil em dívidas. O número saltou da página e me deu um soco no estômago. 680 mil reais. Cartões de crédito estourados, empréstimos pessoais em 3 bancos diferentes, cheque especial no vermelho há meses. O nome dela estava em todos os cadastros de proteção ao crédito possíveis. A herdeira de família tradicional era, na verdade, uma devedora profissional. "O apartamento dela em Moema é alugado", Genilda explicou, apontando para um contrato de locação anexado. "E está com 3 meses de atraso. A ordem de despejo já foi emitida. E o carro, aquele Mercedes conversível, leasing, também atrasado. O banco já entrou com pedido de busca e apreensão." Fiquei olhando para aqueles papéis, tentando entender. As bolsas de grife, as viagens, os jantares caros, era tudo fumaça. Tudo aparência. Ela vivia uma vida de rainha com o dinheiro que não tinha. Mas a pior parte veio a seguir. Genilda e o Otávio. "Ele sabe disso?" Genilda hesitou. Ela puxou uma segunda pilha de papéis, desta vez impressões de e-mails. "Ele sabe, Dona Carmen.
E ele está pagando a conta. Ela me mostrou comprovantes de transferência. Nos últimos 6 meses, Otávio tinha transferido R$ 140 mil para contas ligadas a Flávia. R$ 140 mil do dinheiro que eu depositava religiosamente na conta dele todo dia 5. Eu estava bancando a mulher que me desprezava. Eu estava pagando as bolsas que ela usava para me humilhar. Senti um gosto amargo na boca. Mas Genilda ainda não tinha terminado. Tem mais uma coisa, ela disse, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Eu consegui acessar o computador que o Otávio usa aqui na fábrica quando ele vem buscar o cheque. Ele deixou o e-mail aberto. Ela deslizou uma folha impressa na minha direção. Era uma troca de e-mails entre Flávia e um advogado chamado Dr. Márcio Tavares Linhares. O assunto do e-mail era Projeto Sucessão. Venda. Comecei a ler, e a cada linha, meu sangue gelava um pouco mais. De Flávia Sampaio Bittencourt para Dr. Márcio Tavares Linhares. Assunto: estratégia. Carmen. Dr. Márcio, precisamos acelerar. O casamento é em novembro. Assim que oficializarmos a união, Otávio terá mais influência sobre a mãe. Ela é velha e cansada. A estratégia é convencê-la de que precisa descansar, que a gestão da fábrica está pesada demais para a idade dela. Vamos sugerir uma procuração de plenos poderes para o Otávio, alegando modernização administrativa. Continuei lendo, o coração batendo na garganta. De Flávia Sampaio Bittencourt para Dr. Márcio Tavares Linhares. Já temos um interessado na compra da Tavares Confecções, um grupo de investidores chineses. A oferta inicial é de R$ 32 milhões. Com a procuração em mãos, podemos fechar o negócio sem que ela perceba os detalhes até que seja tarde demais. A ideia é vender a operação e o imóvel, depois colocamos a velha numa casa de repouso de luxo, ela vai achar que é um spa, e ficamos com a liquidez, R$ 32 milhões. Ela tinha precificado a minha vida, o meu suor, as minhas noites em claro, a herança do meu marido, tudo reduzido a um número numa proposta comercial. E o plano não parava por aí. Havia um e-mail do Otávio, do meu filho, de Otávio Tavares para Flávia Sampaio Bittencourt Amor. Falei com ela hoje. Ela está resistente, como sempre, mas vou continuar insistindo na tecla da idade. Vou dizer que estou preocupado com a saúde dela. Ela sempre cai nesse papo de filho preocupado. Minha mãe é carente, Flávia. Se eu der um pouco de atenção, ela entrega tudo. Só preciso de tempo. Depois que vendermos, nunca mais vou precisar pisar naquele galpão fedendo a tecido. Finalmente vou poder viver a vida que eu mereço. Larguei o papel na mesa como se ele estivesse pegando fogo, fedendo a tecido. Carente, viver a vida que eu mereço. As lágrimas vieram, quentes e furiosas. Não era tristeza, era ódio. Ódio puro, destilado. Meu filho não estava sendo apenas enganado por uma golpista. Ele era cúmplice, ele era sócio. Ele estava usando o meu amor de mãe como uma arma contra mim. Ele sabia que eu faria qualquer coisa por ele, e estava planejando usar essa devoção para me deixar sem nada. Eles querem me interditar. Genilda, sussurrei, a voz rouca, eles querem me vender e me trancar num asilo. Eles querem o dinheiro, dona Carmen, Genilda respondeu, segurando minha mão. Só o dinheiro. A senhora é apenas um obstáculo. Levantei da cadeira e caminhei até a janela do escritório. Lá embaixo, no chão de fábrica, ouvia-se o zumbido constante das máquinas. Tuk, 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 tuk. O som que construiu tudo isso. O som que pagou a escola do Otávio. O som que sustentou 340 famílias. Eles achavam que podiam vender isso? Eles achavam que podiam me apagar? Eles estavam muito enganados. Sequei as lágrimas. A dor ainda estava lá. Uma ferida aberta no peito. Mas agora ela tinha um propósito. Genilda, eu disse, virando-me para ela. Ninguém vai saber disso. Ninguém. A senhora não vai confrontar ele, não.
Se eu confrontar agora, eles vão negar. Vão dizer que é mal entendido. Vão inventar uma desculpa. Vão mudar de estratégia. E eu não quero que eles mudem de estratégia. Eu quero que eles continuem achando que estão no controle. O que a senhora vai fazer? Vou dar corda. Muita corda. O suficiente para eles se enforcarem. Peguei o telefone. Meus dedos discaram o número do Dr. Antônio César de memória. Antônio, sou eu, Carmen. Preciso de você aqui. Agora. Traga todos os modelos de alteração de contrato social e de testamento que você tiver. Vamos fazer uma reforma completa. Aconteceu algo grave, Carmen. Aconteceu, Antônio. Descobri que estou dormindo com o inimigo. E hoje eu vou começar a construir a cova dele. Enquanto esperava o advogado, olhei novamente para a foto do Otávio na minha mesa. Ele tinha 8 anos, estava banguela, sorrindo com uma bola de futebol. Peguei o porta-retrato e o coloquei virado para baixo. Aquele menino morreu. O homem que ocupava o corpo dele era um estranho perigoso. E eu precisava me proteger desse estranho com a mesma ferocidade com que protegia aquele menino no passado. A guerra tinha começado. E, diferentemente deles, eu não precisava de golpes baixos. Eu tinha a lei, a verdade e o dinheiro do meu lado. Eles queriam os 32 milhões? Eles não iam ver nem a cor de 1 centavo. E a Flávia, a dama da sociedade cheia de dívidas, ela ia descobrir que mexeu com a costureira errada. Dr. Antônio César Borges chegou à fábrica 2 horas depois do meu telefonema. Ele não era apenas meu advogado, era o guardião dos segredos mais profundos da Tavares Confecções. Um homem de 65 anos, cabelos brancos impecavelmente cortados, terno cinza de alfaiataria e uma pasta de couro debaixo do braço que parecia carregar o peso do mundo. Eu o conhecia desde a época em que eu era apenas uma costureira autônoma, lutando para registrar minha primeira marca e sendo ignorada pelos bancos. Antônio acreditou em mim, quando eu era apenas uma promessa. Ele viu a força nos meus olhos, quando todos os outros viam apenas uma viúva desesperada. Carmen, ele disse ao entrar, dispensando as formalidades de sempre. O olhar dele varreu meu rosto, detectando a tensão, o inchaço nos olhos, a postura rígida. Pela sua voz ao telefone, imagino que o céu esteja caindo. O céu não, Antônio, respondi, indicando a cadeira à minha frente. Mas o teto da minha casa, sim. Fechamos a porta do escritório. Genilda trouxe café preto e saiu, sabendo que aquela conversa não admitia testemunhas. Empurrei a pilha de papéis na direção dele. Os e-mails impressos, o relatório de dívidas da Flávia, o plano de venda da empresa, as mensagens de Otávio me chamando de carente e dizendo que a fábrica fedia. Antônio colocou os óculos de leitura na ponta do nariz e começou a ler. O escritório ficou em silêncio, exceto pelo som das folhas sendo viradas e pelo tic-tac do relógio na parede. Eu observava o rosto dele, vi o senho franzir, vi a mandíbula travar, vi a incredulidade se transformar em desgosto profissional. Quando ele terminou, tirou os óculos e esfregou os olhos com força. Isso é vil, Carmen, ele disse, a voz baixa. Não é apenas ganância, é crueldade. Eles estão planejando uma interdição branca. Querem te convencer de que você é incapaz para assumir o controle sem precisar de um laudo psiquiátrico imediato. É manipulação psicológica pura. Eu sei, respondi, segurando a xícara de café com as 2 mãos para esconder o tremor que ainda persistia. E eu preciso de uma solução legal, Antônio. Definitiva. Não quero apenas me proteger, quero que ele aprenda, quero que ele sinta na pele o frio de ficar sem o teto que eu construí. Ele me olhou por cima dos óculos, avaliando minha determinação. Você está falando de deserdar seu único filho, Carmen. Isso é juridicamente complexo no Brasil. A lei protege os herdeiros necessários. Você só pode dispor livremente de 50% do seu patrimônio. Os outros 50% são, por lei, dele. A lei protege filhos, cortei, a voz dura como pedra, não protege traidores. Não protege quem conspira contra a própria mãe. Deve haver um jeito. Você sempre diz que o direito é um jogo de estratégia. Então jogue. Antônio recostou-se na cadeira, unindo as pontas dos dedos.
Ficou em silêncio por um longo minuto, o olhar perdido na estante de livros atrás de mim. Então, um brilho astuto surgiu em seus olhos. Você me disse que ele vai mudar de nome, certo? Que ele tem nojo do Tavares. Sim. Ele disse que Sampaio Bittencourt abre portas. Que Tavares é bagagem. Antônio sorriu. Não foi um sorriso alegre. Foi o sorriso de um predador que acabou de encontrar a jugular da presa. Então vamos dar a ele o que ele quer. Vamos usar a vaidade dele como a corda para o enforcamento. Ele pegou uma caneta e começou a rabiscar num bloco de notas amarelo. Podemos reestruturar seu testamento e o contrato social da holding que vamos criar agora. A estratégia é a seguinte: vamos estabelecer condições para a sucessão. Não vamos deserdá-lo explicitamente por ingratidão, o que exigiria um processo longo e provas de agressão física ou injúria grave. Vamos ser mais sutis. Como? Vamos criar uma cláusula de preservação do legado familiar. O texto dirá, em termos jurídicos blindados, que a condição sine qua non indispensável para qualquer herdeiro assumir posições de controle na Tavares, confecções ou receber cotas da empresa é a manutenção e o uso ostensivo do sobrenome fundador. Tavares. Meu coração acelerou. Isso significa que? Significa, ele continuou, escrevendo rápido, que qualquer descendente direto que, por vontade própria e em plena capacidade civil, renuncie ao sobrenome Tavares, o suprima, o substitua legalmente ou o coloque em posição secundária e vexatória em seus documentos oficiais, estará automaticamente renunciando aos seus direitos sucessórios sobre o patrimônio empresarial e a parte disponível da sua herança. Um arrepio subiu pela minha espinha. Era genial. Era perfeito. Otávio não seria deserdado por mim. Ele se deserdaria sozinho no momento em que assinasse aquela nova certidão de nascimento que tanto desejava. Seria a escolha dele. O nome chique ou o dinheiro da mãe costureira. Ele não poderia ter os dois. E os 50% da legítima, aqueles que a lei obriga? Perguntei. Para esses, vamos usar outra ferramenta, Antônio explicou. Vamos criar o Instituto Rogério Tavares, uma fundação sem fins lucrativos. Você doa em vida uma parte significativa das ações da empresa para essa fundação. Isso reduz o montante que compõe a herança líquida. E o restante? Bem, o restante você pode gastar, pode doar, pode investir. Se a empresa não estiver mais no seu nome pessoal, mas sim numa estrutura de holding controlada por regras específicas, ele terá direito a 50% de muito pouco. Faça, ordenei. Prepare tudo. Quero assinar essa semana. Antônio parou de escrever e me olhou com uma seriedade profunda. Carmen, preciso te fazer uma pergunta pessoal. Não como advogado, mas como amigo. Você tem certeza absoluta? Uma vez que ele mudar o nome e essa cláusula for ativada, o caminho de volta é quase impossível. Ele vai ficar sem nada. Sem a fábrica, sem os imóveis, sem o dinheiro que ele acha que é dele por direito. Você vai destruir o futuro financeiro do seu filho. Olhei para a janela, para o céu cinzento de Guarulhos. Lembrei do cheiro de cigarro no jardim do Fazano. Lembrei do nojo. Lembrei dos e-mails, onde ele planejava me internar num asilo de luxo. Antônio, minha voz saiu baixa, mas inquebrável. Meu filho morreu no dia em que olhou nos meus olhos e disse que tinha vergonha de quem eu sou. O homem que está aí fora, usando o rosto dele, é um estranho perigoso. E eu não vou deixar um estranho destruir o trabalho da minha vida para comprar bolsas de grife para uma golpista. Ele assentiu, respeitoso, entendido. Vou preparar a minuta. A cláusula Tavares será a armadilha mais cara que ele já pisou. Passamos as próximas 3 horas desenhando o futuro. Criamos a holding familiar Tavares. Estabelecemos a Fundação Rogério Tavares, que ficaria com 45% das ações da empresa e seria dedicada a capacitar mulheres de baixa renda, uma homenagem à minha mãe e a mim mesma. E inserimos a cláusula mortal no testamento. Mas havia um buraco no plano. Um vazio de 55%. Carmen, Antônio disse.
apontando para o gráfico que desenhou. Quem vai ficar com o controle? Se o Otávio está fora, quem vai sentar na cadeira da presidência quando você se aposentar? Eu não tinha resposta. Durante 41 anos, tudo o que fiz foi para o Otávio. Cada tijolo, cada máquina, cada contrato. Eu não tinha plano B. Eu não tinha outro herdeiro. Eu não sei, confessei, sentindo o peso da solidão esmagar meus ombros. Não tenho ninguém, Antônio. Sou só eu. Você precisa de um sucessor, ele alertou. Alguém que respeite o legado. Alguém que conheça o chão de fábrica. Alguém que tenha o sangue da Tavares Confecções, mesmo que não tenha o sangue nas veias. Sangue da Tavares Confecções. A frase ficou ecoando na minha mente depois que Antônio foi embora. Quem tinha esse sangue? Quem amava aquela fábrica tanto quanto eu? Quem conhecia o barulho das máquinas, o cheiro do tecido, o valor de cada costura? Levantei e saí do escritório. Caminhei pelo passadiço de metal que ficava acima do salão de produção. Olhei para baixo. 340 cabeças curvadas sobre o trabalho. O som rítmico e reconfortante da produção. Meus olhos percorreram as mesas de corte, as ilhas de costura, até pararem numa sala de vidro no canto, onde ficava a equipe de estilo. Lá dentro, uma mulher jovem estava de pé, ajustando um molde num manequim. Ela tinha alfinetes na boca, uma fita métrica no pescoço e uma concentração absoluta. Ela tratava aquele tecido com reverência. Janaína. Janaína Cristina Fonseca. Minha estilista-chefe. A filha do seu Geraldo, o melhor costureiro que já tive. A menina que eu vi crescer nos corredores da fábrica, que paguei a faculdade quando o pai morreu de câncer, que nunca, em 11 anos, chegou atrasada ou reclamou de trabalho braçal. Janaína, que me chamava de Dona Carmen, com um carinho que Otávio nunca teve. Janaína, que no Natal passado me deu um cachecol feito por ela mesma, enquanto meu filho me deu um vale-presente comprado na pressa. Um pensamento louco, audacioso e aterrorizante cruzou minha mente. E se família não fosse apenas biologia? E se herança não fosse apenas DNA? Voltei para o escritório, o coração batendo forte com a possibilidade de um novo futuro. Chamei a Genilda. Genilda, eu disse, tentando controlar a ansiedade na voz. Quero que você me traga a ficha completa da Janaína. Tudo. Histórico, família, dívidas, antecedentes. Quero saber quem ela é quando ninguém está olhando. A Janaína, Dona Carmen, a estilista? Sim. E Genilda. Faça isso como se a sua vida dependesse do sigilo. Eu tinha a armadilha pronta para o filho ingrato. Agora, eu precisava encontrar a herdeira para o império. E se a minha intuição estivesse certa, Otávio não perderia apenas o dinheiro. Ele perderia o lugar dele no mundo. O envelope que Genilda colocou na minha mesa 2 dias depois não pesava como o da Flávia. Parecia mais leve, quase etéreo. Aqui está, Dona Carmen, ela disse, com um sorriso discreto nos lábios. A senhora não vai encontrar surpresas ruins aí. Só confirmações. Abri o dossiê. Janaína Cristina Fonseca, 34 anos. Solteira. Moradora de Diadema, num bairro simples, numa casa de meio lote que ela ajudava a reformar nos finais de semana. Dívidas? Nenhuma. Nem um centavo no cartão de crédito, nem um empréstimo, nome limpo, patrimônio, um carro popular, ano 2015, quitado e uma poupança modesta, onde ela guardava religiosamente 10% do salário todo mês. Mas o que me fez chorar não foram os números, foi a rotina. O investigador anexou fotos. Janaína saindo de casa às 5h30 da manhã para pegar o ônibus fretado da empresa. Janaína no supermercado no sábado à noite, comprando fraldas geriátricas para a avó que morava com elas. Janaína saindo da igreja no domingo de manhã, de braço dado com a mãe, Dona Cida. Não havia jantares no Fazano. Não havia bolsas de grife falsificadas ou verdadeiras. Não havia mentiras. Havia vida real. Havia luta. Havia a mesma dignidade que eu via no espelho quando tinha a idade dela. Olhei para o salário dela na ficha de funcionária. R. 5.200. Era um bom salário para o mercado, mas era uma migalha perto dos R. 22.000 que eu dava de mesada para o Otávio não fazer nada. Janaína sustentava uma casa inteira com aquilo.
Otávio dizia que não dava para pagar a gasolina do BMW com 4 vezes mais. Fechei a pasta. O contraste era tão brutal que chegava a ser físico. Eu sentia náuseas de ter sido tão cega. Eu tinha um filho de sangue que me sugava e uma funcionária que me honrava. E eu estava alimentando o parasita enquanto dava migalhas para quem realmente trabalhava. Chame ela, Genilda, eu disse, secando uma lágrima teimosa. Agora. Janaína entrou no meu escritório 10 minutos depois. Estava nervosa. Apertava uma pasta de desenhos contra o peito como se fosse um escudo. Ela sempre achava que se fosse chamada à diretoria era problema. Hábito de quem sempre teve que lutar para manter o emprego. Senta, menina. Apontei para a cadeira. Ela sentou na pontinha, as costas retas, os olhos grandes e alertas. Aconteceu alguma coisa com a nova coleção, Dona Carmen? Os tecidos não chegaram? A coleção está ótima, Janaína. Melhor do que nunca. Ela soltou o ar, aliviada. Eu te chamei aqui para conversar sobre o passado e sobre o futuro. Ela franziu a testa, confusa. Você trabalha comigo há quanto tempo? 11 anos, Dona Carmen. Comecei como assistente de costura, lembra? Varria o chão do corte no final do expediente. Eu lembro, e lembro do seu pai, o seu Geraldo. O rosto dela se iluminou e entristeceu ao mesmo tempo. Uma mistura doce e dolorosa. O melhor costureiro que essa fábrica já teve, ela disse. A voz embargada. Quando ele adoeceu, quando o câncer apareceu, comecei, testando o terreno. A senhora pagou tudo. Ela me interrompeu, com veemência. A senhora pagou a cirurgia, a químio, os remédios caros que o SUS não fornecia. A senhora manteve o salário dele integral por 8 meses, mesmo ele não vindo trabalhar. Minha mãe nunca esqueceu isso, Dona Carmen. Todo Natal ela acende uma vela pela senhora. Fiquei em silêncio. Eu tinha feito aquilo porque era o certo, porque Geraldo era um homem bom. Não esperava nada em troca, mas ali estava. Gratidão. Gratidão pura, sólida, que durava uma década. E você, Janaína? Por que você fica? Você tem talento. Já recebeu propostas de outras marcas, eu sei. Por que continua aqui, em Guarulhos, nessa fábrica que o meu filho diz que fede a tecido? Ela baixou os olhos por um segundo, envergonhada pela grosseria do meu filho, mas logo os ergueu novamente. Havia fogo neles, porque essa fábrica não fede, Dona Carmen. Ela cheira a dignidade. O Otávio. Com todo respeito, ele não sabe o que diz. Ele nunca precisou desse cheiro para colocar comida na mesa. Ela respirou fundo, tomando coragem. Eu fico porque a senhora me deu uma chance quando eu era ninguém. Porque a senhora é a mãe que eu gostaria de ser um dia. Forte, justa. Eu não trabalho para a Tavares Confecções. Eu trabalho para a Carmen Tavares. É diferente. Aquelas palavras, elas curaram um pedaço do meu coração que o Otávio tinha quebrado. Eu não trabalho para a empresa. Eu trabalho para você. Era isso. Lealdade. Não ao dinheiro, mas à pessoa. Levantei da cadeira e caminhei até a janela. O pátio estava cheio de caminhões carregando mercadoria. O meu império. O império que Flávia queria vender para comprar bolsas e que Otávio queria transformar em dinheiro fácil. Virei-me para ela. Janaína, eu vou te fazer uma proposta, e quero que você me escute até o fim antes de responder, porque vai parecer loucura. Ela assentiu, tensa. Eu vou mudar meu testamento. Vou tirar o controle da empresa das mãos do Otávio. Os olhos dela se arregalaram. Ela sabia que isso era guerra. Mas a empresa precisa de um sucessor. Alguém que tenha o sangue da Tavares. Não o sangue biológico, porque esse se mostrou fraco, mas o sangue do trabalho, o sangue da honra. Fui até a gaveta e tirei um documento que o Dr. Antônio tinha preparado como rascunho. Eu quero te adotar, Janaína. O silêncio no escritório foi absoluto. O ar parou. O quê? Ela gaguejou. Adoção de maior de idade. É um processo legal. Você não perde seus pais biológicos. O nome do seu Geraldo continua na sua certidão se você quiser. Mas você ganha um novo sobrenome. Tavares.
Janaína Cristina Tavares Fonseca. Ela estava pálida, a boca entreaberta, incapaz de processar. Com esse sobrenome, continuei, firme. Você se torna minha herdeira legal. Eu vou passar 55% das ações da empresa para o seu nome. Você vai ser a dona majoritária. Você vai sentar nesta cadeira quando eu me aposentar. Você vai proteger este legado. Dona Carmen. Eu não posso. Ela começou a chorar, lágrimas grossas rolando pelo rosto. Isso é muito. O Otávio. Ele vai. O Otávio fez a escolha dele. Cortei. Ele escolheu ter nojo deste nome. Ele escolheu ser um Sampaio Bittencourt. Ele escolheu vender tudo o que o seu pai e eu construímos. Se eu deixar a empresa na mão dele, em 2 anos, isso aqui vira um estacionamento e 340 famílias vão para a rua, inclusive a sua. Caminhei até ela e segurei suas mãos. Mãos de trabalhadora. Mãos quentes. Eu não estou te dando um presente, minha filha. Estou te dando uma responsabilidade. Estou te dando um fardo. Você aceita carregar essa bagagem comigo? Janaína olhou para mim. E eu vi o medo nos olhos dela. O medo de não ser capaz. O medo da briga que viria. Mas vi também outra coisa. Vi a coragem de quem nunca teve opção a não ser forte. Ela apertou minhas mãos de volta. Eu prometo que vou cuidar de tudo como se fosse meu. Mãe. A palavra saiu sussurrada, tímida, mas foi o som mais bonito que ouvi em anos. Abraçamo-nos ali, no meio do escritório, cercadas por contratos e amostras de tecido. 2 mulheres sozinhas contra o mundo. Uma mãe que perdeu um filho e ganhou uma filha que ganhou um império para proteger. Temos muito trabalho a fazer, eu disse, enxugando o rosto e voltando ao modo general. O casamento é em novembro. Até lá, ninguém pode saber. Nem a Genilda sabe dos detalhes da adoção. Será nosso segredo. O que vai acontecer no casamento? Ela perguntou, ainda atordoada. No casamento, respondi, com um sorriso frio. Meu filho vai anunciar a mudança de nome dele. Ele vai rejeitar o Tavares na frente de todo mundo para agradar a esposa. E a senhora? Eu vou subir naquele palco, pegar o microfone e apresentar a nova dona da Tavares Confecções. Vamos dar a eles o show que eles tanto querem. Nos meses seguintes, Janaína e eu trabalhamos em silêncio absoluto. Dr. Antônio agilizou a papelada da adoção. Foi tudo feito em sigilo de justiça. Enquanto isso, eu continuava interpretando o papel da mãe velha e cansada para Otávio e Flávia. Eu assinava os cheques do casamento sem reclamar. Eu ouvia as indiretas sobre minha idade e concordava com a cabeça. Você está certa, Flávia, eu dizia. Estou mesmo precisando descansar. O futuro pertence aos jovens. Eles sorriam, triunfantes, achando que tinham vencido. Eles não viam que, enquanto olhavam para o meu dinheiro, eu estava afiando a guilhotina. A cada dia que passava, vendo Janaína liderar reuniões, vendo ela tratar os funcionários com respeito, vendo ela crescer, eu tinha mais certeza. Eu não estava tirando nada do Otávio, eu estava apenas dando a herança para quem realmente a merecia. O sangue pode fazer parentes, mas só a lealdade faz família. E Otávio? Otávio estava prestes a descobrir que um sobrenome chique não paga as contas da alma. O palco estava montado, as luzes estavam posicionadas. O Palácio Tangará nos esperava. Faltava pouco para o grande final. Se você está torcendo por essa virada, se você acredita que justiça tarda mas não falha, deixe seu like agora e se prepare, porque o casamento do ano estava prestes a se transformar no maior escândalo da sociedade paulistana. Faltavam apenas 10 dias para o casamento, a contagem regressiva para a destruição do meu filho ou para a salvação da minha empresa, dependendo do ponto de vista, estava chegando ao fim. Mas eu ainda tinha uma dúvida. Uma dúvida pequena, incômoda, daquelas que ficam pinicando no fundo do coração de uma mãe, por mais traída que ela tenha sido. Será que não existe nada lá dentro? Eu me perguntava. Será que, se eu der uma chance real e vulnerável, ele não acorda? Eu precisava saber. Precisava ter a consciência limpa antes de puxar o gatilho. Então, numa terça-feira chuvosa,
decidi ir até o loft nos jardins. Queria vê-los no seu habitat natural, sem a preparação de palco que eles sempre faziam quando eu anunciava a visita. Toquei a campainha às 7 da noite. Otávio abriu a porta. Ele segurava um copo de uísque e parecia irritado, mas quando me viu, a máscara caiu instantaneamente. Mãe? Ele disse surpreso. Aconteceu alguma coisa? Estava me sentindo sozinha, filho, respondi, usando meu tom mais cansado, mais frágil, a chuva. Me lembrei do seu pai. Queria ver você. Ele hesitou por um segundo, bloqueando a entrada, mas Flávia apareceu atrás dele. Ela estava usando roupas de ginástica de marca, impecáveis, sem uma gota de suor. Ah, Dona Carmen! Que surpresa boa! Ela exclamou, com aquele sorriso de plástico. Entra, entra. O Otávio estava justamente falando da senhora. Entrei. O apartamento estava frio, ar-condicionado no máximo, móveis de design moderno que pareciam desconfortáveis só de olhar, nenhuma foto de família, nenhum objeto com história. Era um showroom, não um lar. Sentei no sofá de couro branco. Otávio sentou na poltrona à minha frente, girando o gelo no copo. Flávia sentou no braço da poltrona dele, como uma guardiã. Mãe, você está abatida, Otávio comentou. Está trabalhando demais de novo, né? Estou cansada, Otávio, admiti. E dessa vez não era teatro. A fábrica. Os problemas. Às vezes sinto que não tenho mais idade para brigar com fornecedor, para discutir preço de linha. Os olhos de Flávia brilharam. Era a deixa que eles esperavam. Nós te avisamos, Carmen, ela disse, a voz macia como veludo envenenado. Você já cumpriu sua missão, já construiu o império, agora é hora de usufruir. Otávio colocou o copo na mesa de centro e se inclinou para a frente. Mãe, a gente tem a solução, já conversamos sobre isso. Se você passar a gestão para mim, eu contrato uma equipe profissional, modernizo tudo. Você continua recebendo seus lucros, mas sem a dor de cabeça. Ele tirou uma pasta debaixo da mesa de centro. Eles já tinham os papéis prontos. Estavam ali, esperando o momento de fraqueza. O que é isso? Perguntei, apontando para a pasta. É um esboço, Flávia disse rápido. Um plano de reestruturação. E uma procuração, só para o Otávio poder assinar coisas burocráticas enquanto você descansa. Coisa simples. Peguei o documento. Procuração de plenos poderes. Poderes para vender, ceder, transferir, hipotecar. Não tinha nada de simples. Era uma sentença de morte para o meu patrimônio. Olhei para o papel, depois olhei para o meu filho. Otávio, disse, ignorando a Flávia. Se eu assinar isso, o que acontece com a gente? Como assim, mãe? O que acontece com a minha história? Com o nome que seu pai e eu levamos 30 anos para construir? A Tavares Confecções vai continuar sendo Tavares? Ele trocou um olhar rápido com Flávia. Um olhar de cumplicidade impaciente. Mãe, o mundo muda. As marcas evoluem. Talvez Tavares não seja o nome mais comercial para o mercado de luxo que a gente quer atingir. Mas a essência vai estar lá. E o meu sobrenome, filho? O seu sobrenome? Você vai mesmo mudar? Essa era a pergunta final. O teste definitivo. Eu estava dando a ele a chance de dizer: não, mãe. Eu pensei melhor. Eu sou seu filho. Eu tenho orgulho de quem somos. Ele suspirou, um suspiro longo, de quem explica algo óbvio para uma criança teimosa. Mãe, a gente já falou sobre isso. Não é nada contra você. É uma questão de posicionamento. Sampaio Bittencourt é uma marca forte, abre portas em clubes, em bancos, em rodas sociais que o Tavares nunca vai entrar. O Tavares pagou este apartamento, Otávio. Minha voz saiu num sussurro dolorido. O Tavares pagou o carro que você dirige. O Tavares pagou a faculdade que te deu esse vocabulário de posicionamento. Ele ficou vermelho. A vergonha e a raiva lutando no rosto dele. Dinheiro não é tudo, mãe. Ele explodiu, levantando-se. Você acha que só porque pagou as contas pode controlar minha identidade? Eu quero ser alguém além de o filho da costureira. Eu quero ter classe.
Eu quero ter história. E, desculpa, mas o seu sobrenome. Ele cheira a subúrbio. Ele cheira a esforço. Eu quero um nome que cheire a sucesso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Flávia colocou a mão no braço dele, tentando acalmá-lo, mas o sorriso dela era de triunfo. Ela tinha conseguido. Tinha feito ele dizer o indizível. Eu olhei para ele. Realmente olhei. Vi o menino que ralou o joelho jogando bola e correu para o meu colo. Vi o adolescente que chorou quando não passou no vestibular na primeira vez. Vi o homem que estava ali, de pé, cuspindo no prato que comeu a vida inteira. E, naquele momento, o cordão umbilical se rompeu. Não o físico, que foi cortado há 41 anos, mas o emocional. Aquele fio invisível que faz uma mãe perdoar o imperdoável. Ele se rompeu com um estalo silencioso dentro do meu peito. Levantei-me devagar. Minhas pernas estavam firmes, minhas mãos não tremiam mais. A dúvida tinha desaparecido. A culpa tinha evaporado. Entendi, Otávio, eu disse. Minha voz estava calma. Assustadoramente calma. Você tem toda a razão. Cada um deve buscar o nome que merece. Ele piscou, confuso com a minha concordância repentina. Você concorda? Concordo que você deve seguir o seu caminho. E concordo que está na hora de resolvermos a questão da empresa. Os olhos de Flávia se arregalaram de ganância. Ela praticamente vibrou no lugar. Então você vai assinar? Ela perguntou, estendendo uma caneta Montblanc dourada. Peguei a caneta. Olhei para a procuração. Não hoje, eu disse, devolvendo a caneta para a mesa. O rosto deles caiu. Mas, mãe, escutem. Levantei a mão, pedindo silêncio. O casamento é daqui a 10 dias. É um momento sagrado. Não quero misturar negócios com celebração agora. Quero que vocês tenham a festa perfeita. Quero ver você, Otávio, assumindo seu novo nome, sua nova identidade, com toda a pompa que você deseja. E a empresa? Ele perguntou. Ansioso. No casamento, eu menti, olhando nos olhos dele. No dia do casamento, eu vou fazer um anúncio. Vou dar a vocês o presente que vocês tanto querem. Vou passar o bastão, publicamente, diante de toda a sociedade que vocês tanto valorizam. Otávio sorriu. Um sorriso aliviado, vitorioso. Ele achou que tinha vencido pelo cansaço. Ele achou que a velha carente tinha cedido para não perder o filho. Sério, mãe, você faria isso? Faria. E vou fazer. Preparem-se. Vai ser uma noite inesquecível. Caminhei até a porta. Otávio veio atrás, tentando me abraçar, mas eu me esquivei sutilmente, fingindo arrumar a bolsa. Não queria o toque dele. Não mais. O toque dele agora parecia sujo. Tchau, meu filho, eu disse, com a mão na maçaneta. Aproveite seus últimos dias como Tavares. Tchau, mãe. Obrigado. Você não vai se arrepender. Eu sorri. Um sorriso triste. Final. Eu sei que não, Otávio. Eu sei que não. Quando o elevador se fechou, isolando o som da comemoração deles, eu encostei a testa no espelho frio e chorei por exatos 30 segundos. Chorei a morte do meu filho, porque o homem que ficou naquele apartamento não era meu filho. Era um projeto de vaidade construído por uma golpista e financiado pela minha cegueira. Depois dos 30 segundos, enxuguei o rosto, peguei o celular e mandei uma mensagem para Janaína. Está tudo pronto. O vestido, o discurso, os documentos, eles morderam a isca. Prepare-se, minha filha. Daqui a 10 dias, você ganha um império, e eu ganho a minha liberdade. A resposta dela veio com um emoji de coração vermelho e uma frase. Estou com a senhora. Sempre. Entrei no carro e dirigi de volta para Guarulhos. O caminho nunca pareceu tão curto. Eu não estava voltando para uma casa vazia. Eu estava voltando para o meu quartel-general. O teste final tinha sido feito. O resultado foi negativo. Não havia cura para a ingratidão do Otávio. Agora, só restava a cirurgia, e eu seria a cirurgiã. A festa no Palácio Tangará seria o centro cirúrgico. E o bisturi? O bisturi seria a verdade.
O dia amanheceu com um céu azul de brigadeiro, típico de novembro em São Paulo. Era um daqueles dias em que a cidade parece prometer que tudo vai dar certo, mas eu sabia que, ao pôr do sol, uma tempestade cairia sobre o Palácio Tangará. Acordei cedo, mas não sentia a ansiedade típica de mãe de noivo. Não havia aquele frio na barriga de emoção, apenas um frio na espinha de determinação. Vesti meu vestido azul petróleo. Ele caía perfeitamente no corpo. Elegante, sóbrio, digno. No peito prendi o broche de ônix da minha mãe. Olhei para ele no espelho. Uma pedra negra, resistente que absorve energias negativas. Hoje, ele teria muito trabalho. Janaína chegou à minha casa às 2 da tarde. Ela estava linda, mas tremia como vara verde. Usava um vestido verde musgo que compramos juntas, cabelo preso num coque clássico. Dona Carmen, ela disse, segurando minhas mãos, eu acho que vou desmaiar. E se ele fizer um escândalo? Ele vai fazer, minha filha, respondi, ajustando um fio solto no cabelo dela. Mas o escândalo dele será o nosso triunfo. Lembre-se, nós não estamos fazendo nada de errado. Nós estamos apenas colocando as coisas no lugar. Entramos no carro blindado que eu aluguei para a ocasião. Chegamos ao Palácio Tangará e a opulência do lugar era quase ofensiva. O Parque Burle Marx ao fundo, a arquitetura neoclássica, os carros importados fazendo fila no valete, tudo aquilo era pago com o dinheiro de camisetas básicas e uniformes escolares, mas ninguém ali parecia se importar com a origem do dinheiro, apenas com o brilho dele. Entrei no salão e senti o cheiro de lírios brancos, milhares deles, misturado com perfumes franceses caros, era o cheiro da vaidade. Procurei meu lugar, e lá estava a confirmação final, se é que eu precisava de mais alguma. A mesa da família do noivo deveria estar ao lado da mesa dos noivos, mas a minha mesa, a mesa número 18, estava localizada atrás de uma coluna, perto da saída de serviço dos garçons. Eu estava literalmente escondida. Sentei-me. A visão do palco principal era obstruída pela coluna de mármore. Eu tinha que inclinar o corpo para ver onde meu filho sentaria. Janaína sentou ao meu lado, os olhos marejados de indignação. Eles não têm vergonha? Ela sussurrou. Não, respondi, abrindo o guardanapo de linho no colo. Eles não têm, mas vão aprender o que é vergonha hoje. A cerimônia começou. A orquestra tocou. Flávia entrou. Ela estava deslumbrante. Tenho que admitir. O vestido de R$ 80.000 parecia flutuar. Ela caminhava pelo tapete vermelho com o queixo erguido, olhando para os convidados como uma rainha saudando seus súditos. Não havia emoção nos olhos dela, apenas triunfo. Ela olhava para aquele cenário como quem olha para uma propriedade conquistada. Otávio a esperava no altar. Ele chorou quando a viu. Eu vi as lágrimas dele e, por um segundo, meu coração de mãe fraquejou. Será que ele a ama mesmo? Será que estou errada? Mas então eu me lembrei dos e-mails. Velha, carente, fedendo a tecido. As lágrimas dele não eram de amor, eram de alívio. Ele achava que tinha garantido o futuro. Ele achava que o golpe tinha dado certo. A cerimônia seguiu. Votos decorados, juras de amor eterno que soavam vazias para quem conhecia a verdade. Eu prometo te amar na riqueza e na pobreza, Flávia disse no microfone. Eu quase ri alto. Na pobreza, querida. Vamos ver. Terminada a cerimônia, começou a festa. O jantar foi servido. Lagosta, filé mignon, vinhos que custavam o meu aluguel mensal da juventude. Eu comi devagar, bebendo apenas água. Precisava de clareza absoluta. Então, as luzes baixaram. Era a hora dos discursos. O pai da Flávia, Dr. Heitor, falou primeiro. Um discurso longo e enfadonho sobre a união de duas famílias tradicionais, ignorando completamente que a minha tradição era o trabalho duro. Não o sobrenome em placas de rua. Depois, Flávia pegou o microfone. Quero agradecer ao meu marido, ela disse, a voz embargada, olhando para Otávio.
por ter feito a escolha certa, por ter escolhido construir uma nova história ao meu lado, deixando o passado para trás para abraçar o nosso futuro brilhante. Aplausos. E então, Otávio se levantou. Era o momento. Eu sabia. Janaína apertou minha mão por baixo da mesa com tanta força que doeu. Boa noite a todos, Otávio disse. O rosto corado pelo vinho e pela euforia. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, não só porque casei com a mulher dos meus sonhos, mas porque hoje eu me torno o homem que sempre quis ser. Ele fez um sinal para a equipe técnica. No telão gigante atrás dele, onde passavam fotos do casal, apareceu uma imagem estática, um documento. Uma certidão de nascimento averbada. Quero anunciar a todos, com muito orgulho, ele continuou, a voz ecoando no salão silencioso, que a partir de segunda-feira, meu nome legal passa a ser Otávio Sampaio Bittencourt Tavares. Ele deu ênfase ao Sampaio Bittencourt. O Tavares saiu num sussurro, quase inaudível, um apêndice vergonhoso no final da frase. É uma homenagem à família da minha esposa, que me acolheu como filho, e um símbolo da nova era que se inicia. Uma era de sofisticação, de legado, de classe. O salão explodiu em aplausos. Bravo! Gritou alguém. Flávia o beijou apaixonadamente. Eu olhei para aquela tela, para aquele nome. Lá estava, a prova, a assinatura da sentença. Ele tinha feito. Ele tinha renunciado à identidade que eu lhe dei para vestir a fantasia que ela costurou. Levantei-me. Não senti minhas pernas. Senti apenas uma força gravitacional me puxando para o palco. Agora, Dona Carmen. Janaína sussurrou. Agora. Caminhei entre as mesas. Ninguém notou. Eu era a mulher invisível da mesa 18. Fui até a cabine do DJ, que ficava na lateral do palco. O rapaz estava distraído, escolhendo a próxima música. Tirei 5 notas de R, 100 da bolsa, e coloquei sobre a mesa de som. Me dá o microfone, eu disse. Não pedi. Ordenei. Ele me olhou assustado. Senhora, o cronograma. Eu sou a mãe do noivo. E eu paguei por esse som, por essa luz e por esse seu cachê. Me dá o microfone. Ele me entregou. Trêmulo. A música ambiente parou com um ruído seco. O som do microfone sendo ligado, tuque ecoou pelas caixas de som, alto, cortante. Todos se viraram. Lá estava eu, de pé, ao lado do palco, com o microfone na mão, iluminada por um canhão de luz que o técnico, num momento de pânico ou inteligência, direcionou para mim. Otávio, que estava descendo do palco, congelou. O sorriso dele murchou instantaneamente. Flávia franziu a testa, irritada com a interrupção. Boa noite. Minha voz saiu amplificada, preenchendo cada canto do salão, cada taça de cristal, cada ouvido atento. O silêncio foi absoluto. 200 pessoas prenderam a respiração. Eu sou Carmen Tavares, mãe do noivo, e a mulher que assinou os cheques desta festa. Vi Otávio dar um passo na minha direção, as mãos levantadas num gesto de pare. Mãe, o que você está fazendo? Desce daí. Ignorei. Olhei para a plateia. Olhei para a elite paulistana que me julgava pelo meu sapato. Meu filho acabou de fazer um anúncio muito bonito sobre nomes, sobre legados, sobre escolhas. Virei-me para o telão, onde o nome Sampaio Bittencourt Tavares ainda brilhava. É um nome bonito, filho. Imponente. Abre portas, como você sempre disse. Otávio relaxou um pouco, achando que eu estava fazendo um discurso emocionado de mãe orgulhosa. Flávia sorriu amarelo. Mas escolhas têm consequências. Continuei. E meu tom mudou. Ficou frio, metálico. Há 4 meses, eu refiz meu testamento e o contrato social da Tavares Confecções, a empresa que sustenta o luxo que vocês veem aqui hoje. O sorriso de Flávia desapareceu. Otávio parou de andar. Nesses documentos existe uma cláusula, a cláusula 4. Ela diz, e eu cito de memória: qualquer herdeiro que por vontade própria renuncie, suprima ou coloque em posição secundária e vexatória o sobrenome fundador Tavares estará, automaticamente e irrevogavelmente, renunciando a todos os seus direitos sucessórios e patrimoniais.
Um murmúrio correu pelo salão. Um som de choque, de incredulidade. O que isso significa? Perguntei retoricamente, olhando nos olhos arregalados do meu filho. Significa, Otávio, que ao projetar esse documento na tela, ao oficializar sua vergonha pelo nome do seu pai e da sua mãe, você acabou de se deserdar. Mãe! Você ficou louca? Ele gritou, esquecendo a etiqueta, esquecendo a plateia. Isso é ilegal. É perfeitamente legal, respondi. Calma, reconhecido em cartório, assinado por testemunhas. Você fez uma escolha. Você escolheu o nome, Sampaio Bittencourt. Parabéns. Espero que ele seja comestível. Porque a partir de segunda-feira, você não tem mais acesso às contas da Tavares Confecções. Não tem mais mesada. Não tem mais cargo. E o loft? E o carro? Bom, estão no nome da empresa. E você não faz mais parte da empresa. Flávia levantou-se, derrubando a cadeira. Ela estava pálida, uma fúria contida tremendo em seus lábios. Isso é um golpe. Você é uma velha amarga, ela gritou. Sou, concordei. Sou uma velha amarga que cansou de pagar as suas dívidas, Flávia. Os R$ 680.000 que você deve na praça, o salão engasgou, o segredo sujo dela estava exposto. Mas a Tavares Confecções precisa de um sucessor, continuei, antes que eles pudessem reagir. Alguém que tenha orgulho do nome. Alguém que tenha trabalhado no chão de fábrica. Alguém que saiba o valor do suor. Fiz um gesto para a mesa 18. Janaína, suba aqui, por favor. Janaína levantou-se. As pernas tremiam, mas ela caminhou, atravessou o salão sob os olhares de 200 pessoas. Subiu os degraus até mim. Quero apresentar a vocês a nova acionista majoritária da Tavares Confecções, anunciei. Janaína Cristina Tavares Fonseca, minha filha adotiva legalmente constituída e minha única herdeira. Otávio parecia que tinha levado um tiro. Ele olhava para Janaína, a funcionária, a pobre, e depois para mim, a boca abrindo e fechando sem som. Tirei o broche de ônix do meu vestido. Aquele broche simples, sem diamantes, mas cheio de história. Virei-me para Janaína e prendi o broche no vestido dela. Agora é seu. Disse no microfone, para que todos ouvissem. Cuide dele, e cuide do nosso nome. Porque ele não é bagagem. Ele é honra. Janaína chorava copiosamente. Eu a abracei, e naquele abraço, diante da sociedade que me desprezava e do filho que me traiu, eu me senti gigante. Estava transtornado. Sua costureira de merda! Ele berrou, perdendo completamente a máscara de Lorde. Você roubou o que é meu. Eu vou te destruir. Os seguranças do evento, pagos por mim, intervieram. Barraram Otávio antes que ele chegasse a nós. A festa acabou, eu disse ao microfone. Podem comer o bolo. Eu paguei por ele. Mas a noiva e o noivo, acho que perderam o apetite. Soltei o microfone na mesa do DJ. O som da microfonia foi o ponto final perfeito. Peguei a mão de Janaína e descemos do palco pelo outro lado. Enquanto caminhávamos em direção à saída, passando pelas mesas de convidados atônitos, eu não olhei para trás, não olhei para o choro histérico da Flávia, não olhei para o desespero do Otávio sendo contido pelos seguranças. Eu olhei para frente, para a porta de saída, para a noite fresca de São Paulo. Eu tinha entrado ali como uma mãe rejeitada. Eu estava saindo como uma mulher livre. A guerra tinha acabado. A bomba tinha explodido. E no meio dos escombros do casamento do ano, apenas uma coisa permanecia de pé: a dignidade de quem sabe quem é. Os dias que se seguiram ao casamento foram uma tempestade silenciosa e devastadora. No domingo de manhã, acordei com a sensação de ressaca, embora não tivesse bebido mais do que meia taça de vinho. Era uma ressaca moral, emocional. A adrenalina do confronto tinha baixado, deixando no lugar um vazio imenso e dolorido. Meu telefone não parou de tocar. Mensagens de texto em caixa alta, cheias de erros de digitação, cheias de desespero. Mãe, atende. Precisamos conversar. Você não pode fazer isso comigo. Eu vou processar. Isso é loucura. Li cada uma delas com o coração gelado. Não respondi. Bloqueei o número. Flávia também tentou.
5 ligações. 2 mensagens de voz que eu não ouvi e uma de texto que li na barra de notificações. Isso é vingança barata, Carmen. Você está destruindo seu próprio filho por orgulho. Que tipo de mãe faz isso? Que tipo de mãe? A mãe que cansou de ser cúmplice da autodestruição do filho. A mãe que decidiu que amar às vezes é deixar cair. Bloqueei ela também. Na segunda-feira, a guerra jurídica que o doutor Antônio previu começou. O advogado do Otávio, pago com o dinheiro que restava na conta conjunta deles, entrou em contato, ameaçando contestar o testamento e a alteração contratual da empresa. Alegaram coação, insanidade temporária, manipulação por parte de terceiros, leia-se, Janaína. Mas nós estávamos blindados. Eu tinha laudos médicos recentes atestando minha perfeita sanidade mental. Tinha vídeos das reuniões, tinha testemunhas. Eles não tinham caso, e sabiam disso. Era apenas o esperneio de quem está se afogando. Na terça-feira, Otávio tentou entrar na fábrica. Os seguranças, instruídos por Janaína, barraram a entrada. Ele fez um escândalo no portão. Gritou que era o dono, que aquilo tudo era dele, que ia chamar a polícia. Eu assisti pelas câmeras de segurança do meu escritório. Vi meu filho, de terno amarrotado e rosto inchado, sendo enxotado do lugar onde ele cresceu brincando. Doeu? Doeu como se estivessem arrancando um pedaço da minha carne. Tive vontade de descer, de abrir o portão, de trazê-lo para dentro e dizer que era tudo um pesadelo. Mas eu me segurei na mesa, fechei os olhos e lembrei da frase. Seu sobrenome me dá nojo. Se eu abrisse aquele portão agora, eu estaria validando o desrespeito. Eu estaria dizendo que ele podia cuspir na minha cara e eu ainda limparia a boca dele. Então fiquei parada. E ele foi embora, mas o golpe final para Otávio não veio de mim. Veio de quem ele menos esperava, mas de quem eu mais suspeitava. No sábado seguinte, uma semana exata após o casamento, Genilda entrou na minha sala com uma expressão grave. Dona Carmen, tenho novidades. E não sei se a senhora vai considerar boas ou ruins. Fala, Genilda. A Flávia pediu o divórcio. Fiquei em silêncio, absorvendo a informação. Rápido assim, como um rato abandonando o navio no momento em que a água bate no convés. Alegou incompatibilidade de gênios e diferenças irreconciliáveis. Genilda continuou, com um tom de desprezo na voz. Entrou com o pedido na sexta-feira à tarde. Nem esperou a lua de mel, que não aconteceu. E o Otávio está devastado. Mas tem mais. Lembra do loft nos jardins? Aquele de R$ 1.200.000? Sim, comprei para ele. Pois é. A Flávia conseguiu convencer o Otávio a passar para o nome dela meses antes do casamento. Planejamento patrimonial. Ela disse. Como eles casaram em comunhão parcial e o imóvel já estava no nome dela antes da união, ela está tentando ficar com tudo. Alega que foi presente pré-nupcial. Fechei os olhos. É claro. Ela era profissional. Ela sabia que o golpe na empresa poderia falhar, então garantiu o prêmio de consolação. Ela o expulsou do apartamento, Dona Carmen. Trocou as fechaduras ontem. Meu filho estava na rua. Sem empresa. Sem esposa. Sem casa. Sem carro, porque o BMW financiado foi devolvido ao banco por falta de pagamento das parcelas que eu parei de cobrir. Otávio, o Sampaio Bittencourt Tavares, agora era um homem sem teto, com uma mala de roupas de grife e um orgulho que não valia um prato de comida. Onde ele está? Perguntei, a voz falhando pela primeira vez. Num aparte hotel em Perdizes, daqueles bem simples. R. 120 a diária. Está pagando com o limite do cartão que ainda resta. Senti uma pontada no peito. A vontade de resgatar gritou dentro de mim. Paga o hotel, Carmen. Manda uma cesta básica. Faz alguma coisa. Mas eu não fiz. Porque se eu fizesse, ele culparia a Flávia, culparia o azar, culparia o mundo. Ele nunca olharia para o espelho e veria o verdadeiro culpado. Para renascer, Otávio precisava morrer. O playboy precisava morrer para que o homem pudesse nascer. E a morte do ego é um processo solitário e doloroso. Os meses passaram arrastando-se, enquanto Otávio afundava,
a Tavares Confecções decolava. Janaína assumiu a diretoria com uma competência assustadora. Lançou a linha sustentável, fechou contratos de exportação, reorganizou a produção. O faturamento cresceu 31% no primeiro trimestre. Eu via a empresa florescer e sentia um orgulho imenso da minha filha de coração. Mas à noite, na minha casa grande e vazia, eu pensava no meu filho de sangue. Soube que ele tentou conseguir emprego. Foi rejeitado em várias agências. O vídeo do meu discurso no casamento tinha viralizado em grupos de WhatsApp da alta sociedade. Ele virou o filho ingrato. Ninguém queria contratar um homem que traiu a própria mãe por dinheiro. A reputação que ele tanto prezava tinha virado pó. 3 meses depois, Genilda me disse que ele tinha saído do apart-hotel. O dinheiro acabou. Ele está morando num quarto alugado no Tatuapé, Dona Carmen. Divide o banheiro com 2 desconhecidos. Conseguiu uns freelas de design gráfico, mas ganha mal. Uns 3 mil por mês. 3 mil reais. Ele costumava gastar isso num jantar. Agora, era o que ele tinha para sobreviver 30 dias. Um dia, Genilda chegou na fábrica com os olhos vermelhos. Eu vi ele. Dona Carmen, ele estava na esquina, perto da padaria, olhando para cá. Meu coração parou. Como ele estava. Magro, muito magro. Barbudo, cabelo comprido e despenteado, usava uma camiseta velha e jeans gastos. Parecia um mendigo. Dona Carmen. Ele acenou para mim quando me viu. Tinha vergonha nos olhos dele, muita vergonha. E você? O que fez? Eu fingi que não vi e entrei correndo. Desculpa. Não consegui encarar. Fez bem, eu disse, virando a cadeira para a janela, para que ela não me visse chorar. Fez bem. Naquela noite, chorei até dormir. Chorei de pena, chorei de saudade, mas não liguei. Até que 6 meses depois do casamento, chegou a carta. Não era um e-mail. Não era uma mensagem de texto. Era uma carta manuscrita, num envelope simples, deixada na portaria da fábrica. Janaína me entregou com cautela. É dele. Dona Carmen. Peguei o envelope. Reconheci a letra. Estava diferente. Menos arrogante, talvez. Mais trêmula. Sentei-me na minha poltrona, respirei fundo e abri. 3 páginas de papel de caderno, escritas com caneta azul. Havia marcas no papel onde a tinta tinha borrado, como se gotas de água tivessem caído ali. Lágrimas. Mãe, não sei se a senhora vai ler isso. Não sei se eu mereço que leia. Provavelmente não. Mas eu preciso escrever, nem que seja para organizar o caos que virou a minha cabeça. Eu destruí tudo. Não foi a senhora. Não foi a Flávia. Fui eu. Passei os últimos 6 meses culpando o mundo. Culpando a senhora por ser dura demais. Culpando a Flávia por ser uma golpista. Culpando o mercado por não me contratar. Mas no fundo, eu sempre soube a verdade. A culpa é minha. Eu tinha tudo. Tinha uma mãe que me amava incondicionalmente. Tinha um império construído com suor para herdar. Tinha um sobrenome Tavares que significava honra, trabalho e dignidade. E o que eu fiz? Eu cuspi em tudo isso. Eu troquei tudo isso por uma ilusão de grandeza, por um nome composto que não era meu, por uma mulher que só via cifrões onde eu via amor. O egoísmo, a preguiça, a vaidade, tudo isso era meu. Ela só explorou o que eu ofereci. Hoje, eu moro num quarto de 20 metros quadrados. O teto tem infiltração. Divido o banheiro com 2 estranhos que roncam a noite toda. Acordo às 6 da manhã, para pegar ônibus lotado, aquele transporte público que eu dizia que não passava boa impressão. Ganho mal, como marmita fria. E sabe de uma coisa, mãe? Pela primeira vez na minha vida, eu durmo com a consciência limpa. Pela primeira vez,
Eu entendo o valor de R$ 50. Eu entendo o que significa chegar em casa com as costas doendo de trabalhar e saber que aquele dinheiro é meu, que ninguém me deu, que eu não precisei humilhar ninguém para conseguir. Eu entendo, finalmente, o que a senhora quis dizer a vida inteira sobre o valor do trabalho. Eu precisava perder tudo o que a senhora me deu para encontrar o que a senhora tentou me ensinar. Não estou escrevendo para pedir dinheiro. Por favor, acredite nisso. Não quero a empresa. A Janaína merece muito mais do que eu. Ela é a filha que a senhora merecia ter tido. Eu sou apenas o erro biológico. Só queria que a senhora soubesse que eu entendi. Entendi que Tavares nunca foi nome de empregada. Tavares é nome de rainha. E eu fui o bobo da corte que não percebeu a coroa na sua cabeça. Se um dia, daqui a muito tempo, a senhora conseguir olhar para mim sem sentir nojo, talvez eu possa te pagar um café. Com o meu dinheiro. O dinheiro do meu trabalho. Com arrependimento. E, pela primeira vez, com respeito. Otávio Tavares. Porque Sampaio Bittencourt nunca foi meu de verdade. Terminei de ler. O papel tremia nas minhas mãos. Não era um pedido de socorro. Não era uma manipulação. Era uma confissão. Era a rendição incondicional de um homem que precisou ser quebrado para ser consertado. Dobrei a carta, coloquei sobre a mesa, olhei para a foto dele que eu tinha virado para baixo meses atrás. Desvirei o porta-retrato. O menino Banguela sorriu para mim. Ele ainda estava lá, escondido sob camadas de erros, de dor e de arrogância. O meu menino ainda estava lá. Fiquei 3 dias pensando, 3 dias digerindo cada palavra. Eu não podia devolver a empresa. Isso seria injusto com a Janaína e imprudente com o negócio. Eu não podia devolver a vida de luxo. Isso seria estragar todo o aprendizado dele. Mas eu podia devolver algo mais valioso. No 4º dia, peguei o telefone e disquei o número dele. Tocou 2 vezes. Alô? A voz dele estava diferente. Mais grave, mais humilde, sem aquele tom arrastado de quem tem tédio da vida. Otávio, eu disse. Houve um silêncio longo do outro lado. Ouvi a respiração dele falhar. Ouvi um soluço contido. Mãe, ele sussurrou, como se não acreditasse. Recebi sua carta. Falei. Firme, mas sem a frieza de antes. E eu quero te ver. Sábado, 10 da manhã. Na padaria São José, em São Caetano. Aquela onde a gente ia quando você era pequeno. Eu vou, ele respondeu rápido, a voz embargada. Eu vou estar lá, mãe. Prometo. Eu pago o café. Sim, Otávio, você paga. Desliguei. O sábado estava chegando, e com ele, a chance de um novo começo. Não o começo que eu sonhei, mas o começo que a vida nos permitiu. A tempestade tinha passado. Os escombros estavam no chão. Mas a fundação chamada amor de mãe, essa tinha resistido. E era sobre ela que começaríamos a reconstruir. O sábado amanheceu cinzento em São Paulo, mas não frio. Era um daqueles dias em que o sol tenta furar as nuvens, prometendo calor para a tarde. Acordei cedo, como de costume, mas dessa vez não me preocupei com a roupa. Não vesti o uniforme de empresária, nem o vestido de mãe rica. Vesti uma calça jeans confortável, uma camisa branca simples e um tênis. Prendi o cabelo num rabo de cavalo. Olhei no espelho. Ali estava Carmen. Não a dona Carmen da fábrica. Não a sogra desprezada. Apenas Carmen. A mulher que começou num barracão de telha de amianto e sobreviveu. Dirigi até São Caetano do Sul. Fazia anos que eu não ia àquele bairro. As ruas tinham mudado, mas a essência continuava a mesma. Casas simples com portões de grade, crianças jogando bola na rua, vizinhos conversando na calçada. Era um lugar sem pretensões, sem Sampaio Bittencourt, apenas gente vivendo. Estacionei perto da padaria São José. O cheiro de pão francês saindo do forno me atingiu como um abraço do passado. Cheguei 5 minutos adiantada. Mas Otávio já estava lá. Ele estava sentado numa mesa de canto, de costas para a parede, olhando para a porta.
Quando me viu entrar, ele se levantou num pulo, quase derrubando a cadeira. Ele estava diferente. O cabelo, antes engomado com gel caro, estava cortado curto, simples. A barba estava feita, mas dava para ver as marcas de cansaço no rosto. Ele usava uma camisa polo azul escura e calça jeans. Nada de relógio suíço, nada de sapatos italianos, mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar. Não havia arrogância, não havia tédio, havia medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ter chegado tarde demais. Caminhei até ele. Ele ficou parado, sem saber se estendia a mão ou se esperava. Mãe, ele disse, a voz rouca. Senta, por favor. Sentei-me de frente para ele. A mesa de fórmica branca estava um pouco gasta nas bordas. O copo de vidro com guardanapos de papel estava ali, firme e forte. Você veio, ele disse, como se não acreditasse. Eu disse que viria. Ficamos em silêncio por um momento. O garçom veio anotar o pedido. Um café com leite e um pão na chapa, pedi, sem olhar o cardápio. Era o meu pedido de sempre, há 30 anos, o mesmo para mim, Otávio disse. Quando o garçom saiu, Otávio apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos, as mãos dele. Notei que as unhas estavam curtas, sem manicure. Havia uma pequena mancha de tinta azul no dedo indicador, tinta de caneta ou de impressora, mãos de quem trabalha. Mãe, ele começou, olhando para as mãos. Eu ensaiei 1000 discursos. Pensei em 1000 maneiras de pedir desculpa. Mas agora que você está aqui, tudo parece pouco. Não preciso de discurso, Otávio. Eu li sua carta. Ele levantou os olhos. Eram os olhos do meu menino. Assustados, mas honestos. Aquela carta foi a coisa mais difícil que já escrevi, porque eu tive que admitir para mim mesmo que eu não sou vítima de nada. Eu sou o vilão da minha própria história. Você foi, corrigi, suavemente. O vilão destrói tudo e não olha para trás. Você olhou. Ele engoliu seco, segurando as lágrimas. Você me machucou muito, Otávio. Continuei, e precisava dizer isso olhando nos olhos dele. Quando você disse que tinha nojo do meu nome, aquilo matou uma parte de mim, uma parte que nunca mais vai voltar. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei, e eu odeio o homem que disse aquilo. Aquele homem estava cego. Cego por vaidade, por ganância, por burrice. E o homem que está aqui hoje, quem é ele? Otávio respirou fundo. É o Otávio, só Otávio, um cara que acorda cedo, pega ônibus, trabalha numa agência pequena, ganha pouco, mas paga as próprias contas. Um cara que aprendeu a lavar a própria roupa e a cozinhar o próprio arroz. Um cara que sente muita falta da mãe. Uma lágrima escapou do olho dele e escorreu pela bochecha barbada. Ele a limpou rápido, com as costas da mão. Mãe, eu não quero a empresa. Juro por Deus. A Janaína. Eu vi o que ela fez. Li as notícias. Ela é incrível. Ela merece. De verdade. Eu não tenho competência para aquilo. Eu só ia estragar tudo. Você tem razão, concordei. A Janaína é a sucessora. Isso não vai mudar. A cláusula do testamento continua lá. Você não vai herdar a Tavares Confecções. Eu sei. E eu aceito. Eu assino o que for preciso para garantir isso. Mas, continuei, e vi ele prender a respiração. Isso não significa que você não possa ter uma herança. Ele franziu a testa. Como assim? A maior herança que eu tenho para te dar, Otávio, não é dinheiro, não é tijolo, é a chance de ser um homem decente. E isso você está começando a conquistar agora. O café chegou, o cheiro de pão na chapa encheu a mesa. Eu tenho uma proposta, eu disse, pegando a xícara. Não é sobre dinheiro, é sobre tempo. Qualquer coisa, mãe. Quero que a gente recomece, devagar, sem pressa, sem mesada, sem presentes caros. Quero que você continue no seu emprego. Quero que você continue pagando seu aluguel. Quero ver você se virando. Eu vou continuar. É a única opção que eu tenho. E, sinceramente, é a melhor. Mas, acrescentei, quero que você venha almoçar comigo uma vez por mês. No domingo.
Na minha casa. Comida caseira. Eu, você. E a Janaína? Ele arregalou os olhos. A Janaína? Sim. Ela é minha filha agora. Ela faz parte da família. Se você quer fazer parte da minha vida, vai ter que respeitar a irmã que a vida te deu. Otávio baixou a cabeça por um momento. Pensei que ele fosse recusar. Pensei que o orgulho ferido fosse falar mais alto. Mas quando ele levantou o rosto, havia um sorriso tímido ali. Ela gosta de lasanha? Ele perguntou. Sorri. Ela adora. Então eu vou respeitar. Eu vou tentar ser o irmão que ela merece, mesmo que eu não mereça a irmã que ela é. Estendi a mão sobre a mesa. Então temos um trato. Ele segurou minha mão. O aperto dele estava diferente. Mais firme, mais quente. Não era a mão mole do playboy. Era a mão de um homem. Obrigado, mãe. Ele disse, a voz embargada. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti de nós. Mães não desistem, Otávio. Elas só mudam a estratégia. Terminamos o café conversando sobre coisas banais. O trânsito, o tempo, o preço do mercado. Assuntos simples, mas que, naquele momento, pareciam sagrados, porque eram reais. Não havia mentira, não havia interesse, não havia Sampaio Bittencourt. Havia apenas dois Tavares tomando café numa padaria de bairro. Quando saímos, ele insistiu em pagar a conta. R. 18,50. Vi ele tirar a carteira, contar as notas de dinheiro, conferir o troco. Vi o orgulho no gesto simples de pagar pelo café da mãe com o dinheiro do próprio suor. Na calçada, ele parou e me olhou. Mãe, posso te dar um abraço? Abri os braços. Ele veio e me apertou forte. Senti o cheiro dele. Não era perfume importado. Era cheiro de sabonete comum, de roupa lavada em casa, de gente. Abracei meu filho de volta e, pela primeira vez em anos, senti que ele estava ali, inteiro. Tchau, meu filho, eu disse, soltando-o. Até domingo, mãe. Te amo, também te amo. Entrei no carro e vi ele caminhar em direção ao ponto de ônibus. Ele andava de cabeça erguida. Não tinha vergonha, tinha propósito. Dirigi de volta para casa com o coração leve. Eu não tinha recuperado o filho que eu sonhei. Tinha recuperado o filho que eu precisava. E ele tinha recuperado a mãe que ele merecia. Hoje, 1 ano e meio depois daquela noite no Palácio Tangará, minha vida é diferente. Trabalho menos, viajo mais. Estou namorando o seu Durval, dono de uma livraria no centro, um homem gentil que lê poesia para mim e me trata como rainha. A Tavares Confecções fatura R$ 36 milhões por ano sob a gestão impecável da Janaína. O Instituto Rogério Tavares já formou 200 costureiras e estilistas, mudando a vida de centenas de famílias. E o Otávio? O Otávio foi promovido na agência, ganha R$ 5 mil agora. Mudou para uma kitnet melhorzinha, onde mora sozinho. Ele vem almoçar todo primeiro domingo do mês. Traz a sobremesa comprada na padaria, com o dinheiro dele. Ele e a Janaína se tratam com respeito. Ainda há uma certa distância, claro. Feridas profundas deixam cicatrizes. Mas no Natal passado, ele deu a ela um livro de arte, e ela deu a ele uma camisa da nova coleção masculina. Ele não é meu herdeiro milionário. Nunca será. Aquele dinheiro não é dele, mas ele herdou algo mais importante. Herdou a lição de que o nome Tavares não se compra, se constrói. E eu sou Carmen Tavares, costureira, empresária, mãe. E finalmente, em paz. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido, deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias reais de vida, de luta, de mulheres que se recusaram a ser pisadas, porque dignidade não se negocia. E sobrenome se honra.